Um humano acabou de acertar um disparo que nem mesmo um deus conseguiu prever. Loki acreditava que havia vencido, mas o corpo caído na neve não era o verdadeiro. E quando a mentira se revela, já é tarde demais. 5 vitórias para os deuses, 5 vitórias para a humanidade. Um jogo de gangorra com a sobrevivência da humanidade em jogo. Restam no máximo apenas 3 batalhas. Finalmente, a 11ª rodada do Ragnarok vai começar. Será o checkmate final ou seremos deixados no suspense? A pessoa encarregada dessa imensa responsabilidade, lutando pela humanidade, é este homem. No ano de 1939 d.C., aconteceu a Guerra de Inverno. O exército soviético iniciou sua invasão à Finlândia. Naquele momento, o único fazendeiro silenciosamente empunhou sua arma pela sua pátria, pelas belas florestas e belas terras que estavam sendo invadidas. Ele se ergueu e atirou, e ele deteve a invasão de 1 milhão de soldados soviéticos com balas e o puro terror. Na linha de defesa do rio Kola, um pelotão de apenas 30 homens repeliu 4.000 soldados soviéticos. 100% de precisão. Cada disparo era um acerto garantido. Qualquer alvo em sua mira de ferro estava fadado a cair. Sozinho, ele manchou a neve com o sangue de 542 inimigos. O sniper mais forte da humanidade. Ele é chamado de A Morte Branca. Simo Raya entra na arena. O outro combatente da 11ª rodada é este deus, a figura mais pérfida e malévola do panteão nórdico. Ele confunde, ilude e engana até mesmo os deuses. Seu único desejo é o caos. Ele clama pela destruição do mundo. O enigmático, misterioso bobo da corte. Finalmente ele deixa seu véu cair e sobe para o palco. O mais maligno trapaceiro do mundo dos deuses. Loki! A 11ª batalha do Ragnarok, uma luta frenética entre o sniper mais forte da humanidade e o deus da mentira, uma das lutas mais legais de Shumatsu. Então vamos começar falando do flashback dos dois. O flashback do Simo começa em 30 de janeiro de 1939, quando a União Soviética invadiu a Finlândia. A ofensiva começou principalmente a partir de 4 frentes diferentes. O número de soldados chegava a 1 milhão. Em comparação, o exército finlandês tinha apenas 250 mil homens, oriundos de fazendeiro e caçadores. Isso é o que o mundo viria a conhecer como a Guerra de Inverno. Na linha de defesa do rio Kola, o exército soviético lançou uma brigada de 4.000 soldados para a ofensiva, e em contraste as forças finlandesas eram apenas de 32 soldados. Esperava-se a derrota certa, porém, essa posição defensiva em uma batalha local mudou completamente o curso da guerra. Em uma temperatura de menos 40 graus Celsius, ele carregou sua arma e apontou sua mira de ferro e puxou o gatilho. E cada vez que ele fazia isso, um inimigo caía. Uma mira de 100% de precisão. O medo e a confusão começaram a se espalhar entre os soldados soviéticos a ponto de nomearem seu maior medo como a Morte Branca. A defesa do rio Kola, com apenas 32 homens, impediu um avanço de mais de 4.000 soldados do exército soviético. Um soldado finlandês da 12ª Divisão da 6ª Companhia, um franco atirador de elite, ele é aclamado por seus companheiros, Simo Raya. Enquanto todos comemoravam a morte de vários soldados, desde a primeira vez que Simo tirou uma vida inimiga, não houve um único dia em que ele pudesse dormir em paz. Para manter a moral dos outros, ele silenciosamente pediu perdão para cada alma que matou e lutou para manter a calma. Todas as vezes que ele puxava o gatilho, seu coração era ferido com a mesma intensidade. E em uma semana antes do fim da Guerra de Inverno, em 6 de março de 1940, em frente ao rio Kola, foi quando o número de abates concedidos por Simo excedeu a 540 mortos. E então o incidente aconteceu. Quando a bala de Simo Raya atingiu seu oponente, no seu último instante de vida, ele puxou o gatilho. O projétil inimigo ricocheteou em uma pedra e acertou a mandíbula de Simo Raya. E o que ele sentiu nesse momento não foi medo ou tristeza, foi redenção. Naquele dia, a guerra para Simo chegou ao fim com um total de 542 abates. E
e então ele se aposentou. Partindo pro flashback do Loki, ele começa contando como o Loki se tornou esse trapaceiro que todo mundo conhece. E não foi por sua personalidade, não foi por causa da mudança de forma, foi por causa do amor. Desde o princípio, a natureza de Loki sempre foi diferente. Ele herdou o sangue dos Jotun, os inimigos dos deuses, e ele era o deus que rivalizava com os deuses supremos, Odin e Thor, o ser mais temido e rejeitado do mundo dos deuses nórdicos. Até que em um encontro das Valquírias, Brunilde tenta acertar uma melancia em uma de suas irmãs, e ela desvia. Mas por coincidência ou azar, o temido Loki estava passando por ali, e enquanto a melancia iria acertá-lo, ele a devorou. As Valquírias imploraram para sua irmã Brunilde se desculpar com Loki. No entanto, ela riu e disse que Loki era engraçado, e desde aquele dia, Loki mudou. Ele era temido e evitado, e começou a pregar peças. Independente da época ou de quem era o alvo, ele usava sua malícia e astúcia para pregar peças até nos deuses mais temidos de Asgard. Ele se tornou o trapaceiro, e tudo isso por causa de um desejo de ver o sorriso de Brunilda para sempre. No entanto, esse desejo nunca se tornaria realidade. Loki foi levar flores para Brunilde e a viu com outro deus. Seu nome era Siegfried. Loki ficou desapontado, enfurecido e com muitos ciúmes, e ele não podia deixar ele roubar a Brunilde dele. Foi então que ele armou sua maior trapaça até aquele dia. Com sua magia de metamorfose, ele se transforma em Siegfried e matou o dragão de estimação de Odin. Foi quando Brunilde percebe um sorriso malévolo em Loki, antes mesmo de Siegfried ser mandado ao Tártaro. Um truque nascido do amor distorcido, achava que lhe traria felicidade, ou assim ele pensava. Por mais que Loki tentasse, Brunilde só possui olhar de ódio em seu semblante. O sorriso inocente e alegre desapareceu. Apesar disso, Loki não desistiu. Dia após dia, ele fazia mais brincadeiras para que Brunilde sorrisse, e por mais que ele tentasse, nada funcionava, até que ela traiu Odin e iniciou Ragnarok, uma decisão que abalou os deuses. A 11ª rodada do Ragnarok começa com Loki, dando a vantagem de campo para Simo Hayat. No entanto, será mesmo que o deus da trapaça não teria alguma intenção com isso? O deus dito que mesmo colocado em combate contra inimigos mais fortes, ele sempre ganhava, um assassino sem rosto. O primeiro movimento de Loki espalha uma névoa preta pela arena, que logo se toma a forma de 3 deuses, sendo eles Thor, Hércules e Odin, e avançam para caçar Simo Hayat. Loki revela o anel do bobo da corte e explica sua habilidade a Simo, onde sua habilidade consiste em poder copiar e replicar qualquer coisa. A habilidade na ponta dos dedos, tudo que Loki toca é registrado e memorizado, e com a palma da mão ele cria tudo o que ele tenha tocado, seja um objeto, pessoa ou até mesmo um deus. No entanto, ele se limita apenas a 5 cópias, e é aí que o Anel do Bobo da Corte, ou Anel da Multiplicação Infinita, que aumenta o número de cópias de Loki, entra em jogo. Só que quanto mais cópias criadas, mais o poder diminui à medida que o número aumenta. No entanto, essa força não se dispersa de maneira igual, ela pode ser dispersada à vontade, e isso ele não conta acima. Dessa forma, Loki escondeu entre inúmeras cópias uma única cópia, que ele concentrou uma enorme quantidade de poder. Com isso, a primeira armadilha de Loki estava formada, criando cópias que destruiriam tudo até achar Simo Hayat. Só que de repente, um tiro disparado a mais de 2 vezes a velocidade do som. A bala se dividiu em minúsculos fragmentos e se espalharam, atingindo o exército de Loki e destruindo todos, até mesmo a cópia fortalecida de Thor. E Loki percebe que não é um humano qualquer que está lutando contra ele. Porém, Loki deduz com um disparo a trajetória da bala, a posição de Simo. Só que ele não esperava que Simo já não estava mais lá. Até mesmo as câmeras da arena não conseguiram acompanhar a movimentação de Simo, e a neve apagava seus rastros. Foi então que Buda aparece na sala de Brunilde. Buda pergunta sobre esse disparo de Simo, porque ele não deveria ser possível, pois a Volunder faria com que a Valkyria e o humano se unissem e criar uma arma capaz de vencer os deuses. E mesmo que a Valkyria criasse um fuzil, as balas ainda seriam comuns e não seriam capazes de vencer um deus. E então que Brunilde explica
que a Volunder de Simo consiste em transformar os órgãos de Simo em balas tão poderosas e capazes de matar um deus. Ou seja, cada órgão que ele transforma em bala, ele sente como se seu órgão fosse arrancado. Ele aceitou isso como forma de se redimir por matar tanta gente. Afinal, Simo tinha um bom coração e odiava matar pessoas. Ele apenas faz isso porque era para salvar muitas pessoas de sua pátria. Simo prepara seu próximo ataque e sacrifica seu rim para tirar mais uma bala. Loki sentiu o disparo vindo e criou 3 cópias para protegê-lo, que rapidamente foram destruídas. E no último segundo, Loki consegue invocar o escudo protetor de Sundir, que facilmente é quebrado pela bala de Simo, e acerta um headshot no deus da trapaça. Todos os humanos comemoram a derrota de Loki, enquanto todos os deuses questionam como Loki foi derrotado tão facilmente. Mas não acredite no que vê, pode ser mentira. O cadáver de Loki não era o verdadeiro Loki. Voltando ao início da luta, quando Loki manda os 3 deuses avançarem em direção a Simo, naquele momento, na escuridão da névoa, ele criou uma cópia dele mesmo. O verdadeiro Loki estava escondido dentro do campo de batalha, sem jamais mostrar sua verdadeira forma, nem mesmo para os espectadores. Em outras palavras, quem morreu foi o clone de Loki, e não o Loki verdadeiro. Ele possui 3 habilidades escondidas. A primeira habilidade é a cópia, que ele mesmo revelou a Simo. A outra é a falsa sombra divina, que permite ele criar um clone com o mesmo poder dele. E a segunda é conectar a consciência entre as cópias que ele criou, a chamada o olho mágico dos 9 reinos. E a terceira técnica é a habilidade de transformar a cópia conectada em um portão, o portão do renascimento. E então ele se transporta. Sua ideia inicial era usar suas técnicas e seu clone para matar Simo Häyhä com certeza e segurança. Esse foi o motivo pelo qual o Loki optou por esse campo de batalha. Porém, há uma falha nessa estratégia. Simo era mais habilidoso do que Loki esperava. Então, o deus da trapaça planeja outro plano às pressas, sem o anel do povo da corte e com apenas 4 cópias restantes. Antes que o cadáver de seu clone desapareça por completo, transformado em Hércules, avança para atacar Simo Häyhä, que reage com um tiro no coração de Hércules. No entanto, como Hércules era mais alto que Loki, o tiro que estaria na altura do coração de Hércules atinge uma parte não vital de Loki, mas cai do mesmo jeito com um tiro da Morte Branca. E então, uma nova cópia de Loki e Thor aparecem atrás de Simo Häyhä. A estratégia de Loki consistia em 2 ataques. O primeiro ataque, com o Loki verdadeiro se transformando em Hércules. Loki estava contando que Simo miraria no coração dele, por isso escolheu Hércules, que era mais alto, para que não pudesse fingir sua morte. E em seguida, lançaria um segundo ataque pelas costas de Simo com sua sombra. E novamente, um clone falso de Loki para distrair Simo e matá-lo quando estivesse de costas para o corpo de Hércules, que na verdade era o Loki verdadeiro. Mas Loki ficou desesperado quando a Morte Branca não se virou para contra-atacar as cópias e ficou mirando no corpo caído de Hércules. E foi quando Simo Häyhä diz a Loki: "Eu nunca confundiria a dor de abater uma vida." Então, em uma tentativa desesperada, Loki usa o olho mágico dos 9 reinos e troca para um pássaro que ele tinha criado no início da luta. Consequentemente, usa o portão do renascimento para se teletransportar até onde está a sombra e pula, jogando sua lança em Simo Häyhä, que em apenas 2 segundos se virou e acertou um headshot perfeito no deus da trapaça. E nesse momento, o recorde de Simo Häyhä foi atualizado mais uma vez. O sniper mais forte da história da humanidade, 543 abates. Encerrando a 11ª rodada do Ragnarok. As últimas palavras de Loki em seus pensamentos era que deveria ter dito a Brunhilde como se sentia, que ele a amava. Simo, após ver o corpo morto de Loki se desfazendo, desmaia de cansaço. E o vencedor da 11ª batalha do Ragnarok é o mais letal atirador da humanidade, a Morte Branca. A luta de Simo contra Loki durou cerca de 8 minutos e 43 segundos. Então me diz, o que você achou do final da 11ª batalha do Ragnarok? Curtiu o resultado? Comenta aí. Eu particularmente estava torcendo pro Simo Häyhä ganhar essa luta. Afinal, eu tô torcendo pro lado da humanidade. Se você curtiu, se inscreve no canal que me ajuda e te ajuda a não ficar de fora dos próximos vídeos de Shumatsu no Valkyrie ou de Record of Ragnarok, como você preferir chamar. Muito obrigado pela sua presença. Te espero no próximo vídeo.